Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, esse é o Matheus. Hoje nós estamos aqui para estudar a lição de Pedro, 1 Pedro, 1 e 2 Pedro, Apacenta minhas ovelhas. Hoje, especialmente, a lição 4, Relações Sociais. Sejam bem-vindos. Matheus, a lição começa falando de Pedro sobre o Império Romano. Tá? Ele fala sobre a relação da igreja com o Estado. E ele comenta que nessa época havia muito nepotismo, muita corrupção, e em virtude disso o governo era muito cruel com o povo. Mas ele comentava também que por conta do Império Romano respeitar o Estado de Direito, essa nação acabou crescendo também, tendo prosperidade. Tá? Pedro deixa bem claro o seguinte, que o objetivo dele nas cartas era deixar claro que o seu povo deveria respeitar as leis, tá ok? E coloca também que não há governo perfeito e devemos agir corretamente com os cristãos. Aí eu te coloco essa questão. Se a salvação é individual, por que a gente tem que se preocupar com essas questões? Eduardo, essa é uma questão bem interessante, né? Porque o cristão ele não vive sozinho. Por mais que a salvação seja individual, nós vivemos numa coletividade. E as leis dessa coletividade são as leis que as outras pessoas, que os homens instituíram, não só as leis de Deus. Então, para nós vivermos bem, para nós conseguirmos respeitar o outro, é super interessante que nós respeitamos essas leis, entende? Então, faz parte do papel do cristão, sim, que ele exerça da melhor forma possível essas leis. Que ele seja um maior exemplo, tanto nas leis dos homens, quanto nas leis de Deus. Bacana, legal. Pedro também relata que, quando andamos segundo a sua vontade, nós todos nos tornamos livres, tá? E que o povo dele só se tornou escravo porque não cumpriu a vontade de Deus, né? Porém, a lição deixa muito claro o seguinte, que eles poderiam também receber a sua liberdade através da compra, né? Quando eles eram comprados para ser livres, né? E Jesus também fez isso para a gente na cruz, né? Só que coloca uma questão interessante a lição, que é a seguinte: o verdadeiro cristão é revelado na injustiça. É bem forte isso, né? E aí eu queria te perguntar, quais injustiças são essas? Assim, o comportamento do cristão ele não deve se alterar de acordo com as circunstâncias. Você é um cristão hoje, você é um cristão amanhã e é um cristão em sempre, independente da situação. Perfeito. Entende? Então, quando ele diz assim que o verdadeiro cristão aparece nas injustiças, ele está querendo dizer assim: o seu comportamento não deve se alterar, independente da injustiça que você sofra ou não. Nesse caso, as injustiças é algo muito variável, né? Pode ser qualquer injustiça que você sofra. Mas o ponto-chave é que você não deve alterar seu comportamento porque você sofreu uma injustiça. Legal, bacana. Seguindo a lição, Pedro, em suas cartas, também aborda um assunto bem relacionado à vida conjugal, tá? E ele está deixando bem claro, ele é bem específico quando ele fala da relação da mulher para com o homem, tá? Ele diz o seguinte, que a mulher tem que acompanhar o seu marido em qualquer circunstância, inclusive quando o seu marido não é cristão, tá? Tem que estar sempre junto. Ele coloca também uma questão bem interessante, que a mulher não deve se preocupar tanto com a questão exterior, a beleza exterior. Ele fala que a mulher ela tem que se preocupar bastante com a sua beleza interior, se cuidar bastante nessa questão. Eu queria te fazer uma pergunta. O que Pedro quis dizer com isso, exatamente? Isso tem muito a ver com a missão do cristão, né? Porque a missão do cristão é pregar o evangelho e conseguir salvar o maior número de pessoas possíveis. Então, assim, quando Pedro fala para não dar tanta atenção ao exterior, para a esposa continuar ao lado do seu marido, e inclusive que ele ressalta o comportamento que a mulher deve ter, não ressaltar na questão de dizer passo a passo, mas dizer que ela tem que ser uma pessoa exemplar. Sim. Uma pessoa moralmente exemplar. Perfeito. Porque com o exemplo dela, ela pode alcançar o marido dela. E é com esse intuito também que ele fala da aparência. Que a aparência é importante? Pode até ser. Só que a questão moral é o que realmente fundamenta a missão do cristão. Quando veio essa questão, eu pensei o seguinte: às vezes, né, eu sou casado, né, mas eu já fui solteiro, lógico, e às vezes você olhava assim uma pessoa exteriormente super atrativa e depois você ia descobrir e conhecer a pessoa, se sentia frustrado. Parece que você comprou uma ideia que na verdade não era verdadeira, né? É um sentimento mais ou menos assim, você não acha? Sim, com certeza. Bacana, legal. Tá. E continua a lição, Pedro, na verdade Pedro e Paulo, eles comungam da mesma maturidade espiritual, analisando a lição, porque eles dão um exemplo bem interessante de como o cristão deve fazer a leitura do contexto do cenário que ele vive, né? Quando Pedro fala assim, ó, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem imposto, imposto e a quem honra, honra, tá?
Só que uma coisa interessante, mesmo ele agindo dessa forma, eles ainda foram presos 2 vezes, né? A primeira vez que ele foi preso foi pelo governo, porque eles estavam sendo proibidos de pregar o cristianismo. A segunda vez preso também por cometer o mesmo ato, né? Isso não te parece contraditório? Essa é uma pergunta, tá? E aí eu queria que você fechasse essa questão dando um conselho ou dando um toque para os jovens, dizendo qual é o papel do cristão, de nós como cristãos, nessa sociedade, tá? Então, não me parece contraditório, viu? Para quem olha de fora, parece muito contraditório, mas essa pergunta eu quero que você responda. E qual é o papel do cristão? Sim, pode parecer extremamente contraditório, mas não é contraditório. Porque Pedro deixa claro uma relação entre as leis. A lei de Deus em primeiro lugar e a lei dos homens em segundo lugar. Perfeito. As duas são boas para o cristão conseguir se desenvolver e trazer o bem às pessoas ao redor dele. Só que a lei de Deus ainda assim está acima da lei dos homens. Se você for ver o contexto em que Pedro e Paulo foram presos por transgredir as leis dos homens, foi porque eles colocaram a lei de Deus acima da lei dos homens. E esse é um ponto que o cristão tem que manter, não pode esquecer. Às vezes dói, né? Às vezes a gente vai, mas é aquela questão da lição anterior, né? A questão do contrato, né? A gente tem um contrato com Deus, né? E a gente tem que levar esse contrato, essa aliança, na verdade, né? Acima de tudo, né? Mesmo que ela sofra algumas consequências. E ela vai ter essa consequência, não vai ter jeito, né? E qual o papel do cristão? O papel do cristão. Bora lá. A essência das relações cristãs com o mundo, seja o cristão com o Estado, o cristão com alguns movimentos políticos, o cristão com as pessoas ao seu redor, com a sua família, com o seu cônjuge, elas sempre são baseadas em uma coisa: o cristão fazer o que é certo. A atitude do cristão não deve se mudar de acordo com as situações. Existe uma coisa que é certa, que ela não muda nunca. Por isso que quando Pedro falou dos servos e dos seus senhores, Pedro também falou: você não tem que se preocupar em fazer a justiça pelas próprias mãos. Você não tem que entregar o seu caminho porque você sofreu uma injustiça. Então o conselho que eu tenho que dar é: siga o seu caminho, faça o que é certo e siga Deus. Deus com certeza vai te guiar nisso. Nós não temos que nos esquecer da missão principal do cristão. A missão principal do cristão é pregar o evangelho. Evangelizar. E aí o Espírito Santo ele age em todo esse processo, né? Legal. Bacana. Pessoal, curtam, compartilhem, ok? Grande abraço, até a próxima.